Pronto, então, a todos novamente, essa é a disciplina de redes complexas, hoje 6 de outubro, são 9h06 da manhã. Então vamos lá. Vocês, deu certo o acesso ao vídeo, né? No início tinha dado errado, eu tinha colocado 2 links, acho que um não tinha som, e depois eu subi, mas acabei deletando do meu Google Drive, então acho que os slides sumiram, mas eu acho que ontem estava tudo certo, né? Alguém não conseguiu acessar o vídeo da aula com som, ou não conseguiu pegar os slides e os exercícios? Não, tem que ter um adaptador. Para mim funcionou certinho. Para mim também, eu peguei da aula e funcionou ok o vídeo. Não, beleza. E tem alguém que está com áudio aberto, que não falou diretamente comigo, e só presta atenção aí, e aí, por favor, desliga, e quando for falar, claro, podem falar a qualquer hora. Então, poucos me procuraram para tirar dúvidas, espero que signifique que, ok, esse início é mais tranquilo, então não teve muitas dificuldades. Imagino que nessa aula de hoje as dificuldades apareçam, mas então, por favor, podem me procurar a qualquer hora, por e-mail, pelo WhatsApp, tá? Vamos lá, dúvidas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o slide da aula anterior e vou passar slide por slide comentando, e quem tiver dúvida, por favor, me interrompa e manifeste, tá bom? Pronto. Então, esse foi o slide da primeira aula. Eu falei que é difícil definir complexidade, então o que a gente faz é usar um problema substituto e definir o que é um sistema complexo. E aí, ok, existe uma boa teoria por detrás, um sistema formado por muitas partes. A interação não é tão simples e esses sistemas apresentam comportamentos que emergem da coletividade. É difícil explicá-los por uma estratégia reducionista, que é quebrar o problema em pedaços menores e depois integrar a solução. Há diversos exemplos, falei um pouco sobre os processos de contágio, temos acho que o grupo mais largo hoje aqui é o grupo de pessoas que trabalham com Covid. Então é um assunto que a gente vai discutir ainda durante as aulas. Provavelmente os trabalhos finais de vocês vão ser relacionados a esse tema, para quem faz pesquisa nesse tema, claro. Definimos um grafo como um conjunto de vértices e relações entre eles, que vamos chamar de arestas. Vimos a representação por matriz e por lista de adjacência, inclusive isso foi pedido nos exercícios. Definimos o que é um grafo simples, como um grafo sem pesos, sem multiarestas, sem direção, sem laços. Fizemos um exercício de descrever um objeto, né? A gente usou essa analogia de um objeto que também se chama rede, e depois fizemos aplicamos a mesma abordagem em um grafo pequeno, simples, mas que foi importante para a gente ter os primeiros insights. Depois definimos formalmente 3 índices muito importantes, que são grau, que é uma medida de conectividade, coeficiente de aglomeração, que de certa forma é uma medida de redundância, e caminho mínimo médio, que é uma medida de distância. E, além de definir o caminho mínimo médio, definimos o diâmetro. Fizemos em aula o cálculo dessas propriedades para esse exemplo. Seria se tivesse um quadro, tivesse feito ali, né, passo a passo, um a um, mas aí temos que todos estar disponíveis, né, abertos. Eu aconselho a vocês a assistirem a aula do lado e fazerem esses exercícios também no papel. Depois começamos a discutir interpretações, né? Para uma pesquisa não é suficiente calcular coisas, é preciso interpretar, discutir os resultados. Então a gente pensou em alguns casos. Hoje a gente vai trabalhar de novo com essa questão, a gente vai pegar exatamente uma rede, um repórter do Facebook para trabalhar, então aguardem, não vou dar mais spoilers.
Falamos um pouco sobre ferramentas, que eu espero que vocês e finalmente apresentei o meu conceito que eu gosto de redes complexas, que é um grafo representando um sistema complexo. Então, o grafo é bem definido, o sistema complexo é bem definido, então a rede complexa agora está bem definida. Aí comentei sobre o livro do Barabasi, barra site, que é excelente. Se vocês precisarem de uma referência para seguir do início ao fim, essa é a referência. Não chegamos a discutir temas para o trabalho final, talvez dê para a gente discutir hoje no final da aula, se der tempo. Mas, de qualquer forma, os outros professores, o Elbert e o Kiris, vão conversar um pouco sobre isso. E na minha próxima aula, que é uma aula de seminários, vocês vão necessariamente falar sobre isso. Então, sem dúvidas nenhuma. Acho que não. E dessa parte aqui, dos exercícios, a ideia era, primeiro, implementar uma conversão de lista para matriz de adjacências, depois, dada uma dessas opções, ou lista ou matriz, calcular o que eu chamo de caracterização básica do gráfico, né? Número de vértices, número de arestas, grau de cada vértice, grau médio, coeficiente de aglomeração de cada vértice, coeficiente de aglomeração médio, mínimo caminho médio de cada vértice e mínimo caminho médio da rede. E aqui eu fiz uso de linguagem, né? Esse i aqui dentro não faz sentido, depois eu vou corrigir. Ok. O que eu quis dizer foi matriz de caminhos e depois mínimo caminho médio do vértice i e depois mínimo caminho médio do grafo. Ok. E diâmetro. Tá? Vamos lá. Voluntários para mostrar o que foi feito. Alguém fez um código para converter matriz em lista e calcular essas propriedades? Ninguém. Eu fiz, tá? Gabriel, você pode mostrar pra gente, compartilhar a sua tela? Eu paro aqui e depois a gente... Se bem que eu vou tentar não parar, porque eu acho que se eu parar o compartilhamento, talvez a gravação pare. Se você consegue compartilhar mesmo com eu estando compartilhando? Vou tentar fazer isso. Então, vamos ver. Acho que deu. Deu certo? O Paulo... Deu certo. O Paulo tá com problema de conexão, né? Tá entrando e saindo toda hora. Pronto, então vamos lá. A fala é sua, Gabriel, diga aí. Como que vai ser a apresentação? É só mostrar o que foi feito ou tem que explicar o código? Não, vai comentando do código. Não precisa nem rodar agora. Mas, você tá no Jupyter, então tranquilo. Beleza. Bom, eu começo então a definição do meu gráfico com uma matriz de adjacência. Essa matriz é simétrica, no caso, para gráfico não direcionado. E daí eu tenho essa função que vai converter essa matriz para a lista. E daí, para cada linha da minha matriz, eu vejo quando existiu uma conexão entre dois vértices. E daí, se existe, eu pego, vamos dizer assim, o índice da linha e da coluna e salvo ele numa lista. E daí eu faço essa conversão da matriz para a lista de adjacência. Já agora da lista para a matriz, deixa eu lembrar, eu crio uma matriz com o tamanho da lista. Depois, para
para cada linha da minha matriz, eu defino a quantidade de colunas também com o tamanho dessa da minha lista de adjacência. E daí eu vou percorrendo onde tem o... Deixa eu verificar como foi feito mesmo. Onde tem o valor do 1 da minha lista, e daí eu vou substituir. Então, inicialmente, a minha matriz ela é só composta por zeros, e daí onde tiver o valor 1 da minha lista de adjacência, eu jogo esse valor 1 da minha matriz para preenchimento. E daí depois eu fiz também uma função que vai fazer todas as extrações dos features que foi solicitado. Então, o N, o L, esse daqui eu só peguei tamanho. Aqui o L também fiz uma contagem, fiz a soma das... verifica aqui. Como a matriz ela é composta por 0 e 1, então eu só fiz a soma de todos os elementos, então ali vai dar a questão de a quantidade de arestas que tem no meu gráfico, e como ela é simétrica, eu resolvi dividir por 2. O K, que é o grau, eu estou utilizando essa própria função que eu defini aqui em cima, então ao invés de percorrer para a matriz toda, eu só percorro para um nó do grafo. E aí, para o K-médio, eu utilizo essa função de cima e tiro a média. E a lógica, ela é seguida para os outros atributos. Então, o que eu fiz foi basicamente utilizar as funções que eu já tinha definido ali em cima para poder extrair os atributos de baixo. Então, para, por exemplo, calcular o CI, eu tenho aquela fórmula que é 2 de EI dividido por K, de K vezes K menos 1, né? Aí, para calcular K, eu utilizo a fórmula de cima. Se ele for menor que 1, tem aquela condição, então ele é 0, a função retorna 0. Para fazer a contagem do EDI, eu preciso lembrar o que foi feito aqui. Eu verifico quando existe uma conexão entre o nó que eu estou olhando e os outros nós, que é o que está feito aqui. E daí, se existir, eu retorno o ID desse outro nó que ele está sendo conectado, que seria esse N. E daí, para cada N que eu tenho aqui, eu verifico se existe uma conexão desse N com outro nó que está dentro desse N. Então, por isso que tem esses dois fors aqui dentro. E depois eu calculei cada um desses valores, eu coloco eles dentro da fórmula e retorno também. Daí a média também é a mesma coisa que o caso daqui da média do K. Para cada nó do meu grafo, eu calculo o CDI, depois eu divido pela quantidade de vértices. Já para o LDI, eu utilizo um busca em largura para poder definir o caminho mínimo. E daí... Isso. E daí depois eu retorno o tamanho desse caminho, menos 1, porque eu estou contando ali o nó que ele começou. Deixa eu ver aqui. Exato. E daí, como eu estou retornando aqui a linha, porque essa minha função ele começa com uma própria linha da matriz da adjacência. Ou seja, eu não preciso contar aqueles nós que estão a 1 de distância do nó que está sendo verificado. Eu só conto aqueles que estão a mais de 1. E daí, como eu estou usando a própria linha da matriz de adjacência, eu vou ter ali o valor do próprio nó sobre ele mesmo. Então, para poder não retornar esse valor, eu acabo imprimindo só os que estão antes desse nó e os que estão depois desse nó dentro dentro desse meu vetor. Aí eu pego também a média, utilizando a função de cima, e depois eu faço também a média de tudo, que é a mesma ideia. Para poder pegar o diâmetro, eu utilizo a função do LI também, daí eu procuro o valor máximo que existe ali dentro.
Aí depois que eu defini todas essas funções, eu faço um retorno geral de cada uma para a matriz de adjacência que foi dada de entrada. Daí eu fiz o cálculo para aquele grafo lá que a gente fez nos exercícios, fiz as conversões para ver se estava tudo certo. E também utilizei esse mesmo algoritmo para poder calcular os atributos que foram solicitados naqueles exercícios extras. Então eu defini Uhum. só para visualização do grafo lá que a gente tinha feito na aula anterior. Eu Tudo bem usar o iGraph. exato, para poder fazer a construção. Eu estou utilizando a própria matriz de adjacência que eu defini lá na frente. E daí eu também utilizei o iGraph para poder fazer a extração de alguns desses atributos. Não fiz de todos, só explorei para alguns. Também, por exemplo, eu fiz para pegar a matriz de adjacência. E depois eu comecei a aplicar essas funções que eu tinha trabalhado nos exercícios extras. Então, eu montei a matriz de adjacência, fiz o plot para ver se estava tudo conforme o que tinha sido solicitado e calculei os atributos. A mesma coisa foi feita para cada um dos outros gráficos. Aí no 2, o gráfico eu consegui montar, baseado naquelas características que você tinha passado, foi este daqui. Eu montei só um, apesar do exercício pedir para tentar montar dois. E é isso. Uhum. Olhando essa figura aí que você plotou no Output 41, você consegue dizer um outro só olhando a figura? Um outro só olhando. Eu preciso lembrar quais são as restrições. Não, nem precisa. Se você troca o vértice 1 com o vértice 2, Ah, você tem o mesmo. verdade. Né? Você só renumerou esses vértices, você não mexeu em nada na matriz, então você não mexeu em nada nas propriedades. Tá? Então são dois gráficos, no fundo, isomorfos. Né? Uhum. Eu acho que não existe um outro sem ser por isomorfismo. Né? Mas ainda uso esse exercício já há, sei lá, 5, 6 anos, ainda não apareceu, mas vai que um dia aparece. Bem, Gabriel, parabéns, ficou muito bom, muito organizado. Eu acho que correto, né? Até porque como é um gráfico pequeno, você pode comparar com o resultado da iGraph, né? Ponto, grandeza a grandeza. Maravilha, excelente trabalho. Obrigado. E... Ô, Ui, diga, ô, claro. Léo, então, eu fiz no caderno, então, e eu tô pelo celular, é um pouquinho mais difícil, mas eu fiz um gráfico que ficou um pouco diferente, eu não sei se eu fiz errado. Eu posso tentar mandar uma foto. Manda, isso. Aí a gente confere aqui. Eu tenho também eu tenho uma resposta aqui, né? Eu acho que eu lembro do desenho do Gabriel. Deixa eu abrir aqui Pelo aula caderno 1, aqui. Peraí. exercício 1. Não Deixa sei eu ver se é se dá isso. para enxergar. Exercício 2. Pelo que eu tenho conferido, acho que os atributos que foi pedido tá meio que batendo. Você tá vendo que ficou o verso 4 numa direção diferente da do colega aí. Uhum. O 5 está conectado ao 2, né? No seu desenho? Isso, tá. Deixa eu ver se assim fica mais. Não, deu para ver. Ah, não, acho que era. Isso, o gráfico que eu pensei é igual ao seu, Cláudio. Tá olhando? Deu para vocês enxergarem aí? É, Então, o 1 conectado ao 4, o 3 na ponta, o 2 servindo de ponte para o 5. O do Gabriel tá diferente, né? Gabriel, mostra de novo o seu para a gente conferir, por favor. Mostro. Bastante. Para que finalmente temos um segundo correto. Aqui. Quais eram as grandezas? Deixa eu abrir aqui pelo meu. Estava tentando pegar aqui os. O vértice 5, não, pode deixar. 1, 2, e aí 3, ok. Mínimo caminho médio do 5 é o 2. O grau do vértice 4 é 3. O número de arestas
4, 5, 6. O diâmetro é 3. Isso. Então, agora vamos só ver o coeficiente de aglomeração do vértice 1. O 1, ele tem como vizinhos o 4, o 2 e o 3, sendo que arestas entre vizinhos são do 2 para o 3 e do 2 para o 4. Então, é 2/3 também. Então, está correto. Pronto. Então, temos o segundo grafo também correto. E não isomorfo. Foi só uma renumeração, né? O 5 na ponta, trocou 4 com o 2. O 4 com o 2. Isso. Isso. É o mesmo desenho, só com renumeração. Tá. É um outro isomorfo ainda. Legal. Alguém mais? Encontrou um gráfico diferente ou tem alguma dúvida nessas implementações? Não? Então vamos em frente. Eu queria voltar aos exercícios, deixa eu achar isso aqui. O exercício 1. Aqui. Então a ideia é ter algo um pouco mais abstrato. Então, no caso A, a gente tinha o que a gente chama de grafo-linha. Né? Existem vários toy graphs que são bem começar a pensar coisas. Léo, eu não estou vendo sua tela, não. Tá. Pera aí. Oi, agora tá vendo a figura? Agora eu vejo. Tá, legal, valeu. Então, esse grafo em linha, qual é a ideia? Você tem um cara na extremidade, você tem um outro cara numa outra extremidade e no meio tem vários caras, tá? Então, é uma linha. Você pode transformar essa linha num anel, então você conecta os extremos entre eles, então você tem uma coisa contínua. Você pode ter uma estrela de nó central, que é esse exercício B aqui. Você pode ter uma árvore, né, uma árvore binária. Tem vários tipos de toy graphs para esses exemplos mais simples. O caso C era o seguinte, era você ter diferentes anéis, né, crescendo o número de vértices. Então, isso aqui é um anel com 3, que é um triângulo, um anel com 4, que é um quadrado. Repare que eu não tenho as diagonais desse quadrado, então ele não é um grafo completo. E depois um pentágono e por aí vai. Então seria um polígono. Né? Eu tenho a envoltória convexa de um conjunto de pontos que dá origem a um polígono. Nesse caso, no caso C, vocês não conseguiriam resolver usando iGraph. Vocês precisariam de teoria. Por quê? Porque eu pus os 3 pontinhos, né? Então você não vai rodar para cada um e obter um resultado. A ideia era tentar generalizar um resultado. Então, se você pensa uma linha com N nós, qual é a caracterização? A gente sabe que uso... Giovanni, você pode mostrar o seu? Eu gostei do que você me mandou ontem pelo Zap. Aí eu vou conversar discutindo em cima da sua. Tá, vou compartilhar a tela aqui. Isso, obrigado. Estão vendo? Sim, deu certo. Bom, então, no caso, eu iria pegando cada um desses exemplos aqui e expandindo. Então, aqui tem 3 numa linha, aí seria 4 numa linha, 5 numa linha, e vai indo assim e fazer meio que uma fórmula de recorrência para cada um, né? Então, o grau, em geral, vai ficar tipo, o grau do primeiro vai ser sempre 1, o grau do último vai ser sempre 1, e o grau dos que estão no meio vai ser sempre 2. O diâmetro vai ser sempre do primeiro até o último, no caso, -1, por causa que o primeiro não conta.
O menor caminho médio eu não soube calcular, não soube achar uma fórmula de recorrência certinha para ele. E a conectividade entre eles é sempre zero, porque os vizinhos nunca vão se ligar. Esse aqui, tipo, vizinho desse aqui são esses dois, então esse aqui e esse aqui nunca vão tão ligados, nunca estarão ligados entre si. Então não tem como a centralidade, né, ser maior do que zero. É isso, né? A aglomeração. Isso, aglomeração. Isso, perfeito. E aí o número de arestas é o n-1. A única coisa que eu sugiro é quando você escrever algo assim, ao invés de você colocar o K igual a 2, K igual a 3 aqui no meio, coloca KI com I entre maior que 1 e menor que n-1. Tá. Né? Só para dizer que ele está ali no meio. Tá. O seu grau médio é aproximadamente 2, perfeito, essa é a resposta, né? Quanto maior o seu grafo, mais perto de 2. Isso. Aí você tem os dois caras da ponta, então eles vão ser tão importantes quanto menos vértices você tenha. Perfeita a caracterização. O mínimo caminho médio dá para sair, tá? Uhum. Temos vários matemáticos aí. Quem quiser se animar, pode fazer... Léo, sobre o mínimo caminho médio, se eu tenho um grafo de tamanho n, né? Então seria o 1, que é o vizinho, mais 2, mais 3, mais 4, sempre somando. Então, eu acho que o caminho médio vai ser a soma, a progressão aritmética de n dividido por 2. Isso, perfeito. Você vai construir usando a soma dos termos de um OPA. Então, se você tem aqui, por exemplo, 4 vértices, você tem primeiro ele para ele mesmo não vai. Então, você tem dele para o primeiro vizinho, que é 1, depois ele para o cara que está distante 2, e dele para o cara que está distante 3. Então, você tem 1 mais 2 mais 3, dividido por 3. Né? Se você for expandindo isso, você consegue chegar a uma fórmula desse cara. E outra sacada interessante é que você vai construindo isso para os dois lados. Né? Esse é o cara da ponta. Se você pega o cara do meio, ele vai ter 2 vezes o número 1, né? Porque ele tem um para um lado, um para o outro. Uhum. O cara bem na metade, ele vai ter exatamente metade para um lado e metade para o outro. Então, os vértices não são uniformes. Né? Eles não têm todos o mesmo mínimo caminho médio. Então, a progressão aritmética seria n-1. Progressão aritmética seria n-1 dividido por 2. Nesse caso aí, eu acho que vai ficar n-1 dividido por 4. Que aí seria a progressão aritmética dividido por 2. Isso, a gente tem que abrir as contas. Eu vou pedir para você abrir as contas, né? Usa a fórmula do soma dos termos de uma PA e aí me manda. E aí qualquer outro, okay. quem chegar, mas aí estrutura bonitinho, fazendo a demonstração, tá? Esse é um exercício legal e que dá para fazer. Eu já fiz uma vez, eu não lembro qual o resultado. É tranquilo a gente desenvolver até o final, tá? Giovanni, comenta aí sobre a estrela de nó central. Aqui no caso é uma no meio, aí 3 ligando em volta, depois vai ser uma no meio, 4 ligando em volta, e vai indo assim para sempre. Então o do meio vai ter sempre n-1 grau, porque não conta com ele, todos os outros vai ter grau igual a 1. O grau médio desse tipo de grafo, ele sempre tende a 1, dependendo de acordo com a quantidade de n, quanto mais n, mais próximo de 1. Não sei, aí eu discordo. Ele vai ter um peso muito alto. Ele aparece uma única vez, mas ele aparece com grau n-1. Então, acho que isso aí tem que fazer a conta, para ver onde vai. Entendeu? Tá, porque você tem n-1 caras com peso 1, mas tem um cara com peso n-1. Sim. Então, esse vale a pena demonstrar, por indução, qualquer coisa assim. Tá bom. Quem tiver... não precisa ser você, né? Mas assim, quem tiver interesse, pode ir em frente. Tá. O diâmetro dele vai ser sempre 2, porque você sempre vai ligar esse daqui com esse com o outro. Uhum. Então, você sempre pega um atalho pelo meio. O menor caminho médio também
Não sei muito bem. Esse aqui eu já não tenho muita ideia de como que chega. E esqueci o nome de novo disso, do C. É a aglomeração. Isso, a aglomeração vai ser sempre 0, porque eles nunca vão ter ligação entre si. Então, o caminho mínimo médio, eu estou pensando aqui no susto, eu acho que é 2, né? Porque você tem... Qual é o valor esperado do caminho para você sair de um vértice e chegar a qualquer outro? Considerando todo mundo que está na borda, é 2. E considerando no centro, o mínimo caminho médio desse cara é 1. Sim. Depois eu vou somar todo mundo e vou dividir pelo número de vértices. Quando esse número de vértices terminais tender a infinito, eu acho que esse cara tende a 2 mesmo. Tá. Eu acho que é o aproximadamente 2. Isso. Tá. E o C é 0 realmente. Isso. Aí no outro, esse aqui é um caso especial, porque ele é o único que os vizinhos vão estar ligados entre si, então o C vai ser diferente para ele. Porque aqui vai ter esses dois aqui que são vizinhos, eles vão estar ligados, então o C dele vai ser 1. O D vai ser N-2, que no caso é 1. Eu não coloquei aqui, mas é 1. E o grau de todos vai ser sempre 2, porque eles estão sempre ligados, logo o grau médio vai ser 2, que é direto. Já para quando o N começa a ser maior do que 3, o grau também vai ser sempre 2, porque eles sempre vão ter 2 ligações em volta, porque é a mesma ideia do primeiro, só que circular, né? Isso. E o diâmetro também vai ser N-2 aqui? Acho que não. Esse eu estou na dúvida. Esse acho que Vai ser metade, né? Fazer um pentágono e ver para onde é que as coisas estão indo. Eu acho que tenderia quase que a metade do grafo, né? Porque você sempre pode partir de uma ponta para outra e chegar lá. Isso. Uma ponta, entre aspas, né? Porque é um círculo. Mas de um grafo e chegar até a metade. Então, o caminho médio, eu não sei. Eu acho que dá para sair também. Um pouco mais difícil do que o de cima, mas acho que dá para sair. Uhum. E o C é sempre 0, depois, quando para N maior do que 3. Isso, perfeito. Maravilha. Valeu, Giovanni. E aí, dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui o chat. Tá, o Paulo está entrando e saindo, mas está tentando acompanhar. Legal. Vamos voltar então. Oi, Paulo. Não, eu disse que agora eu tô online, estou acompanhando certinho. Legal. Ótimo. Então, deixa eu voltar ao meu slide. Depois eu vou mandar, né, de novo, assim que acabar a aula, eu disponibilizo a gravação. Ainda está gravando, tá? A gravação e os slides para vocês. Tá. Isso. Vamos lá. Agora vamos entrar na aula de hoje. Pergunta. O que essas 3 coisas têm em comum? A gente não vê a tela, Léo. Opa, peraí. Fechar o chat, compartilhar. Pronto. Essas 3 coisas têm em comum. Todas podem ser um modelo? Isso, perfeito. Todas são modelos. Você tem um modelo atômico, você tem um modelo para experimentos de laboratório e você tem um modelo de moda humana. Então, qual é a ideia por trás dos modelos? São simplificações da realidade, mas são simplificações úteis para um dado propósito. Né? Nem todas as mulheres são iguais a Gisele, mas para vestir roupa e apresentar uma roupa, ela é muito boa. Nem todos os seres vivos são um ratinho de laboratório, mas ele tem uma resposta imunológica, fisiológica, né, interessante para análise.
e não se sabe ao certo, né? Qual é a nuvem de eletrônica que existe aí na estrutura da matéria, nem mesmo hoje, né? Mesmo resolvendo a equação de Schreier como uma aproximação. Mas esse modelo ele pode ser tão bom a aplicação que você quer fazer com ele, né? Então, modelos são simplificações da realidade que são úteis para um determinado propósito. Então, vamos fazer um modelo aqui para um grafo de n vértices com uma probabilidade P de conexões entre esses vértices, tá? Então, n é um número inteiro e P é um número entre 0 e 1. É realmente ele pode ser interpretado como uma probabilidade. A pergunta que eu faço para vocês é: qual a caracterização básica desse grafo N, desse grafo G, que é construído com os parâmetros N e P? E eu peço para vocês explorarem casos limites de N e de P, tá? Então, N muito pequeno e N muito grande, P muito pequeno, P muito grande. Esse é o exercício. Vou dar 15 minutos para vocês e aí a gente volta, tá bom? Então, é parecido com o exercício de generalização que a gente acabou de discutir, com grafo de linha, com grafo de anel, mas agora você tem N vértices, vocês podem desenhar, pega um caso N igual a 5, por exemplo, desenha no papel, pode até desenhar como um pentágono mesmo, mas não cria as arestas, né? Só dispõe os vértices ali, e aí vocês vão criar conexões aleatórias entre cada par de vértices. Essa conexão vai ocorrer com probabilidade P. Então, pensando, né, quando vocês forem implementar, não precisa implementar aqui, né? Aqui é para fazer só mentalmente. Mas quando forem implementar, você gera um número entre 0 e 1. Se esse número for menor ou igual a uma dada probabilidade, vocês conectam. Se não, não conectam. Então, vocês vão distribuir arestas aleatórias nesse grafo, que no início só tem os vértices, não tem nenhuma aresta. Pegaram a ideia? Então, vocês podem pensar no N é finito, tá? E aí depois a gente explora os casos de limites, e P está entre 0 e 1. Pronto. Então, 15 minutos para vocês e eu volto. Eu vou deixar gravando mesmo e tudo projetado, acho que é mais fácil. Ok? Até daqui a pouco.
pergunta. Oi, estão por aí? Quem conseguiu começar a modelar esse problema e quer compartilhar conosco? Eu fiz aqui, eu tô fazendo um negócio aqui, mas não sei se tá certo. Vamos lá, diga aí, como é que você pensou? Eu peguei fiz 3 nós, aí peguei um dado e tô rolando ele para ver de acordo com o P. Olha, que legal. Tá, então vamos lá. São 3 nós. Então, você vai 4 ter uma nós, matriz... desculpa. 4, tá, melhor. 3 era meio sem graça. Quando vocês começarem a dar exemplos assim, é sempre bom usar o 4 nós, tá? Então, com 4 nós, você vai ter uma matriz que é 4 por 4. A diagonal, você sabe que é 0. Isso. Vamos supor que ela seja simétrica mesmo, tá? Para facilitar algumas coisas. Então, você vai sortear 3 mais um elemento. Você vai sortear 6 elementos, concorda? Isso. Pronto. Então você vai jogar esse dado 6 vezes. Você vai dar uma probabilidade. No caso de um dado, vai ser múltiplo de 1/6, né? Você pode considerar que a probabilidade é 0. É 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 e 1 inteiro. Pronto. E aí, a depender disso, você vai ter um resultado. Uma coisa muito, muito importante por trás é o seu gerador de números aleatórios, que é o seu jogar o dado. Esse cara, nesse distribuição uniforme. Né? Então, o que é que isso quer dizer? Que cada valor tem exatamente a mesma probabilidade de aparecer. Né? A probabilidade 2, 3, 4, 5 e 6 é exatamente a mesma. Tá. E aí você foi jogando, e aí você conseguiu montar já uma matriz? Você jogou as 6 vezes? Sim, joguei. Ficou. Cola aqui, cola no chat do Skype, por favor, a matriz. A gente vê a cara. Deixa eu abrir aqui o chat. Legal. O Gabriel fez um código. Que aí a gente... É bom estudar com o caso pequeno, entender. Aí depois a gente roda no caso grande, né, para ver tirar as flutuações estatísticas. Pronto. Então a gente tem esse cara aqui. Legal. Vamos guardar ele. Daqui a pouco a gente analisa. Mas assim, pensando rápido, né? O grau... Deu 2, depois deu 1, depois deu 2, depois deu 2. Então, o grau médio tende a 2. Desculpa, ô Giovanni, qual foi a probabilidade que você usou? Olha, gato. Foi 1/3. 1/3. Tá. 1/3, e a gente tinha 6 casas para serem escolhidas, com probabilidade 1/3. 6 vezes 1/3 tende a 2. Então, parece que faz sentido mesmo com um caso tão pequenininho. Ok. Vamos pensar nos casos limites, né? Eu tinha falado sobre o P ser próximo de 0 e o P ser próximo de 1. O que é que vocês podem falar sobre isso? Clive, você que apareceu na minha tela aqui. O que acontece quando esse P tende a 0 e quando esse P tende a 1? Clive, tá me ouvindo? Mas eu fiquei entretido com a questão da PA e acabei perdendo o trem aí do exercício. Tá bom, é justo. Vamos lá. Para não dizer que foi um esforço inútil, eu mandei no chat a fotinha da PA. Legal, vem aqui. Depois da aula eu olho e dou um retorno para vocês lá pelo Classroom. Legal. Mas vamos lá. Então, para essa matriz aqui, vamos pegar exatamente esse caso do Giovanni. Então, ele fez esse sorteio dessas 6 casas, usando um dado. Se a probabilidade fosse muito pequena, apareceriam muito poucas arestas nesse gráfico, né?
E se essa probabilidade fosse muito alta, apareceriam muitas arestas. Então, esses valores limites vão definir o comportamento desses índices, né? Quanto mais arestas você tem, normalmente, o seu grau cresce, a sua aglomeração cresce, o seu caminho mínimo decai, o seu diâmetro decai, né? Essa tendência é importante vocês terem em mente. Tanto para construir, para adicionar arestas, quanto para destruir, para remover arestas, né? Acho que foi domingo, foi publicado um artigo meu com colaboradores que a gente estudou a propagação de Covid aqui no Brasil e a gente usou a rede de mobilidade entre as cidades. Então, quantas pessoas vão de uma cidade para outra? E aí a gente mostrou que essa rede de mobilidade é uma boa aproximação para a rede de casos, né, da sequência de aparecimento de casos. E num outro artigo que está em análise agora, a gente fez a gente chama de análise de robustez. A gente atacou essa rede, foi tirando arestas e a pergunta era qual era a melhor forma de remover arestas, ou seja, de promover medidas de distanciamento social, né, de restrição mais fortes em quais cidades para deter a propagação. Né? Então, esse artigo também ficou legal, a gente está em análise. Então, saber pensar como que coloca arestas e como tira arestas é um tema muito importante em redes. Quem tem mais comentários sobre esse modelo aqui? Antes da gente ver o código mesmo, quem tem considerações teóricas? Eu, em relação ao caso base e o caso mais geral, eu fiz para n igual a 5, e aí eu concluí que tipo, vai ficar igual aquele segundo exemplo, o gráfico, né, da letra B. Sempre vai ter um vértice ligado a todos, e os outros não vão ter relação, né, e vai ficar sempre P igual a 1 sobre N. Tá, mas aí você fez igual o Giovanni, você pegou um dado ou pediu para o Google, né, dar números aleatórios? Como é que você desenhou isso? Não, na verdade, eu na mão aqui mesmo, no papel, eu... Tá, mas aí você fez viu? um caso particular, porque não necessariamente você vai ter um cara conectado a todo mundo, e mais forte ainda, não necessariamente você vai ter uma única componente nesse gráfico. Aliás, eu entendi o que está por trás. Inclusive, essa é uma pergunta muito boa, né? Que você estava aí intuitivamente colocando, que é qual é o número mínimo de arestas que eu preciso pôr para garantir, ao menos garantir estatisticamente, que eu tenha uma única componente conexa, né? Existe uma área da matemática chamada percolação, que tem muito a contribuir nessa linha. Eu acho que o Elbert talvez fale um pouco sobre percolação em alguma aula aí mais para o final, tá? Eu tenho trabalhado também agora com percolação, pensando em modelos epidemiológicos. Eu tenho um modelo de agentes rodando em uma rede, né? Qual é o número mínimo de arestas que eu preciso para garantir que eu consiga espalhar o vírus pela cidade inteira, né? Coisas assim. Mas então, assim, cuidado que o que você chegou foi a um caso particular, não é um caso geral, tá? Tá. Mas é bom você fazer essas perguntas, né? Foram elas que levaram a teoria de rede que está hoje. Pronto, vamos lá. A gente vai voltar a esse exemplo daqui a pouco, a gente vai fazer um novo exercício e aí vamos usar o código. Aí, Gabriel, ó, fica com o código aí guardado. E tem algumas pessoas que são muito importantes nessa teoria clássica de redes. Eu gosto de falar isso porque eu sempre tive curiosidade de ver as pessoas por trás das teorias. Né? Então, antes de falar sobre os modelos, eu estou apresentando o nome das pessoas.
e as fotos, né? Então, esse aqui é o Erdos e o Reni, são matemáticos, né, bem, eu acho que eles já são falecidos, e eles deram contribuições importantes para a teoria dos grafos, ainda antes de pensarmos em redes, e as teorias e as contribuições deles, isso, muito importantes principalmente para a parte de grafos aleatórios, tá? Esse é o Milgram, ele é um psicólogo social, e imagino que o que eles tenham falado para vocês, né, sobre o experimento de Milgram, daquelas cartas dos 6 graus de separação. Então, essas ideias foram a base para um modelo que eu vou apresentar, que é o modelo de Watts e Strogatz para redes de pequeno mundo. Então, Watts e Strogatz são físicos que usaram a ideia do Milgram para criar esse padrão de rede que a gente chama de rede de pequeno mundo. E esse é Deus, né, o Senhor Barabase, e a Rekha Albert, que foram fundamentais para o desenvolvimento das redes livres de escala, que são talvez a classe mais conhecida de redes complexas. Já falamos sobre o que é um modelo. Tem uma ideia por trás da teoria de redes que a gente chama de o santo grau da teoria de redes, né? É um objeto muito importante que é estrutura influencia função, né? Por que a gente estuda a topologia de uma rede? Porque a gente tem a priori, uma hipótese fundamental, né? Bem nos fundamentos, bem na base, que é, se eu conheço a estrutura dessa rede, a topologia dela, eu vou conseguir inferir sobre a função dela. E na parte de função vai entrar toda a parte dinâmica e espacial. Então, o que eles têm trabalhado com grafos variantes no tempo, eu tenho trabalhado com grafos espaciais, o Elbert tem trabalhado com sincronização. Então, todas essas características estão relacionadas à função das redes, né? Para que a gente usa a teoria das redes, e entender a estrutura da rede, a topologia dessas relações entre vértices e arestas, vai ajudar a gente a entender a função do problema modelado, tá? Então, por isso que a gente estuda a estrutura da rede. Ela é fundamental para pensar a função. Eu peguei aqui... Peraí, deixa eu ver o... tá. Depois eu dou uma olhada aqui no que você passou, Cleifer. E deixa eu abrir aqui. Slides para base, livre de escala. Tá, aqui, para base Albert, não, eu quero a outra. Eu quero aleatória aqui. Tá, vocês veem a minha tela ainda? Sim. Legal. Então vamos lá. Esses slides aqui, eles são slides do Barabase, né? Que eu consegui também pegar os slides, não só seguir o site. E eu dei uma resumida. Então eu limpei, deixei o essencial aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou apresentar para vocês, brevemente, a parte matemática por trás. A gente não vai explorar isso, tá? Quem tiver interesse, quem for trabalhar com isso, depois a gente pode conversar. Mas, do ponto de vista geral, isso não é fundamental agora, nesse momento da disciplina. Então, vamos lá. Como a gente calcula o número de links em uma rede aleatória? Então, vamos definir aqui um P de L como a probabilidade da rede ter exatamente L arestas. E a gente vai parametrizar essa probabilidade com N e P. Então, é exatamente o que a gente começou a fazer. Eu tenho uma rede com N nós conectados com a probabilidade P e eu vou calcular qual é o número esperado de arestas dessa rede, tá? O que a gente vai fazer aqui é o cerne, né, o núcleo,
é uma distribuição binomial. Então, a gente vai tratar aqui a expressão da binomial. Eu tenho aqui a probabilidade P elevado ao número N, que eu vou parametrizar, né? É o meu argumento aqui da função, e eu vou ver qual é a probabilidade associada a cada valor de L. Não vou demonstrar a fórmula. Quem quiser trabalhar com isso não é tão difícil, né? Eu tenho aqui a probabilidade, o seu complementar. Aqui eu tenho o número total de arestas possíveis, né? N vezes N menos 1 sobre 2, menos o observado. Então, vou ponderar aqui o quanto que eu conecto, que é o P elevado a L, e o quanto que eu não conecto, que é o 1 menos P elevado a o total menos o número de arestas. Então, eu vou conseguir montar essa estrutura. Então, a gente vai desenvolver aqui e vai chegar a o número médio de links nessa rede, tá? E a gente vai chegar, então, a P vezes N menos 1 sobre 2. Mas N vezes N menos 1 sobre 2 é exatamente o total de arestas que eu poderia